Então feche seus olhos e vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por esta manhã, por este dia. Te agradeço por essa grande família, Pai, que está unida agora na mesma fé, não buscando uma religião, mas buscando o autor da vida, o autor da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reconhecendo que muitas vezes nós ficamos orgulhosos, muitas vezes queremos exercer poder sobre as pessoas, sendo que o Senhor nos chama para sermos servos. Pai, eu sei que muitas pessoas que me ouvem agora têm um cargo no trabalho, um cargo na igreja, são pessoas de influência, Pai, mas que o Senhor nos dê um coração de servo. Pai, nós não somos melhores que ninguém, nós precisamos servir as pessoas, assim como o Senhor lavou os pés dos discípulos. Nós também queremos ajudar as outras pessoas a exercerem o seu chamado. Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que a gente consiga entender o chamado que o Senhor tem na nossa vida, meu Deus. Nós queremos te servir da melhor maneira. Muitas pessoas aqui sofrem, meu Pai, porque ficam se comparando com os outros, acham que são inferiores, acham que não têm capacidade para fazer a tua obra. Mas, Senhor, mostra-nos no dia a dia que nós podemos fazer a diferença. Pai, nós queremos ser servos do Senhor, cumprindo o teu chamado. E em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor nos dê disposição. Tira de nós, Pai, toda a preguiça. Tira de nós, ó Deus, toda a acomodação, tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos impede de cumprir o teu chamado. Pai, em nome de Jesus, que cada profissional cumpra aqui o seu papel e dê o seu bom testemunho como cristão. E que nós sejamos reconhecidos não apenas pela nossa profissão, mas que sejamos reconhecidos, acima de tudo, como homens e mulheres de Deus. Pai, eu também te peço, Senhor, que o Senhor levante trabalhadores para a sua obra. Muitos hoje, Pai, estão ociosos, não estão fazendo nada. Mas, Senhor, que possamos fazer a diferença onde nós estivermos. Coloca pessoas no nosso caminho, Pai, para sermos usados por Ti, para entregar uma palavra, para ouvir, para dar um conselho, seja o que for. Usa-nos, ó Deus, em nossa geração, no tempo de hoje. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor já fez, pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado em nossas vidas. E nós só podemos te dizer muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. 10:42. Olha o que Jesus disse aos discípulos. Jesus disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Olha isso, irmãos, aqui Jesus estava mostrando com a própria vida dele que nós devemos ser servos. Todo cristão tem que ser servo. É lógico, você pode ter uma posição de autoridade. Aqui, como Jesus disse, olha, todos aqueles que são governantes, eles dominam sobre as pessoas, eles exercem poder sobre elas. Isso não é errado. Você pode ter um cargo de autoridade, você pode exercer poder, mas se você é um cristão, você tem o dever de ser um servo das pessoas. Você tem que ajudar as pessoas, você tem que suportar elas em amor, é isso que a Bíblia diz. Não é simplesmente, eu suporto aquele homem, aquela mulher, não. Você tem que dar o suporte para as pessoas. Então Jesus ele veio para ser servido. E é interessante que Jesus não precisava disso. Jesus estava na glória com o Pai. Jesus é Deus, mas ele se esvaziou da sua divindade para servir as pessoas. E a Bíblia diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento de querer servir, ajudar as pessoas. Amém? Irmãos, muitas vezes a gente acha que servir na obra de Deus é somente pregar no púlpito, é somente ter um cargo de liderança na igreja. Irmãos, eu confesso para vocês que muitas dessas pessoas que estão em cargos de liderança, elas não estão servindo os outros, elas estão servindo somente a elas mesmas. Estão preocupados somente com o seu ministério, com a sua igreja, em aumentar o seu reino e não o reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Muitas coisas que a gente vê que hoje os homens aplaudem, para Deus, na verdade, são desprezíveis. Deus não está aprovando aquilo. Então,
faça o seguinte, comece a servir aonde você está. Não fique dependendo de alguém te dar a oportunidade da igreja. Não fique esperando que alguém reconheça o seu chamado. Comece a exercer os dons, os talentos que Deus já te deu, as oportunidades que você tem no dia a dia. Amém? O fato de você ajudar um parente seu, um familiar hoje que está em dificuldade, o fato de você gastar algumas horas ouvindo a sua mãe, o seu pai, dando atenção, não é assim? Hoje em dia as pessoas não têm tempo para nada. Então, só o fato de você separar alguns minutos para ouvir alguém, você já está servindo. Irmãos, Jesus disse que se nós dermos um copo de água que seja a um dos seus pequeninos, nós estaremos dando esse copo para Ele mesmo, para o próprio Cristo. Então nós muitas vezes temos uma visão errada do que é servir. E eu me lembrei aqui de um testemunho que eu achei maravilhoso, de um homem chamado David Green. É um americano e ele veio de uma família de pregadores, de pastores, evangelistas, uma família totalmente envolvida com a obra de Deus. Só que tinha um porém. Esse homem era o ovelha negra da família. Por quê? Porque ele não servia no ministério. Ele não levava jeito para pregar, ele não levava jeito para evangelizar. E a única coisa que ele gostava era de mexer com cálculos. Era um homem que gostava muito de matemática e ele, desde cedo, ele gostava de negociar as coisas com as pessoas. E aí, então, ele começou a se dedicar cada vez mais nisso. Ele fez uma faculdade e ele gostava muito, sabe, de ganhar dinheiro e de crescer, não somente financeiramente, mas na sua carreira. E foi então que ele montou a sua primeira loja, no ano de 1972, uma loja chamada Hobby Lobby. E aquela loja começou a crescer. E ele lembra, e eu vi o testemunho dele, eu achei fantástico. Ele contando que uma vez entristeceu muito o coração dele, porque a mãe dele chegou para ele e disse: olha, meu filho, eu estou muito feliz por você estar crescendo na sua carreira, você está ganhando dinheiro, mas o que você tem feito para Deus? O que você tem feito para o Senhor? Meu filho, reveja suas atitudes, você não está servindo no ministério. Irmãos, aquilo entristeceu muito o coração daquele homem e ele então tomou uma decisão. De tudo que ele ganhasse, ele iria servir no ministério, na obra de Deus. Ele não achava que isso era possível, mas ele foi vendo que Deus queria prosperá-lo financeiramente, para ele ajudar em missões. Irmãos, tem pessoas que realmente não levam jeito, e essas pessoas se sentem muito mal, porque elas acham que não estão servindo, assim como essas pessoas. Mas, irmãos, às vezes estão servindo mais do que muito líder por aí. E então, irmãos, esse homem, ele começou a crescer, a prosperar financeiramente. Hoje, para vocês terem noção, ele é um dos maiores bilionários do mundo. Ele tem mais de 7 bilhões e meio de dólares, hein? Esse homem tem mais de 800 lojas e ele, sabe o que ele faz? Ele pega 90% dos seus ganhos e ele vive somente com 10%. Esses 90% ele ajuda na causa, na obra de Deus. Irmãos, olha quantas pessoas são abençoadas através dele. Quantos empregos, quantas famílias são alcançadas, são abençoadas, conseguem colocar comida na mesa por causa deste homem. E tudo porque ele entendeu qual era a vontade de Deus para a vida dele. Às vezes o que está faltando para você é se encontrar, é você entender que Deus te deu capacidade, te deu dons, talentos, e você agora pode usar isso para a glória de Deus, para servir as outras pessoas. Amém? Nem tudo que a gente acha que é espiritual realmente é o que está agradando a Deus. Nós precisamos entender que fazer as coisas no dia a dia, socorrer as pessoas nos pequenos detalhes, isso já é algo espiritual e com certeza alegra muito o coração de Deus. Amém?